aí, gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristão. Sim, apareceu a Margarida, finalmente voltei aqui pro canal. Teve uma pessoa, se eu não me engano, que colocou assim: Bia, cadê você? Saudade dos vídeos. Tô de olho, vocês nem sentiram falta de mim. Tô brincando, gente. Bom, mas eu voltei, e eu voltei diferente em vários aspectos, e o principal aspecto, que é o que eu quero conversar com vocês um pouquinho nesse vídeo, é sobre o modelo do canal. Gente, eu percebi que não adianta eu querer fazer mundos e fundos, uma super edição, postar vídeo quase todo dia, um super conteúdo, planejar muito, me comprometer demais, porque, gente, eu trabalho fora, eu tenho outros afazeres, agora eu tô casada, tenho que cuidar da minha casa, do meu marido, então com certeza me toma tempo, e eu tava muito cansada, eu tava precisando de um tempo, de uma pausa, pra eu respirar, pra eu cuidar um pouco da minha saúde mental, pra eu cuidar um pouco de mim. E foi bom conseguir fazer essa pausa, foi maravilhoso. Mas agora é hora de voltar. E eu quis, eu pensando, né, conversando com meu marido até, ele falou assim: Bia, acho que a pegada é você fazer uma coisa mais orgânica mesmo, algo mais simples, que vai abençoar a vida de vocês de toda forma, porque quem fala que não sou eu é o Espírito Santo, então a gente vai compartilhando experiências e vai sendo uma bênção, eu creio nisso. Mas antes de tudo eu quero te dar um feliz ano novo, né, porque a gente não se falou mais depois que o ano virou, então feliz ano novo, feliz 2021 pra você e a sua família, que Deus te abençoe muito, que esse ano seja um ano diferente. Eu sei que 2020 foi difícil, foi complicado, mas eu sei que Deus tem um novo tempo pra nossa vida, Deus tem grandes coisas ainda pra realizar. E a gente ainda não morreu, nós ainda estamos aqui, ainda tem promessa, tem muita coisa pra acontecer. Então fica firme aí que esse ano eu creio que vai ser um ano melhor, um ano de bênção, viu? Que Deus abençoe todos os seus planos e projetos. Bom, nesse modelo mais orgânico aqui do canal, eu quero só explicar pra vocês que eu não vou me comprometer com quantidade de vídeos por semana. Eu tenho algo em mente, mas vamos ver se vai dar certo. Também não quis, eu ia começar os vídeos em março, dia 1º de março, que cai numa segunda-feira, mas eu falei assim, não, eu não vou ficar dependendo de segunda-feira, que nem dieta, né? De segunda-feira, de mês, começo de mês pra começar, porque senão depois eu vou criar de novo esse cenário de, meu Deus, tem que ser tudo certinho e quando der errado eu vou ficar frustrada. Então comecei aqui no meio de um mês mesmo, numa quinta-feira, nada a ver, né? Se é que esse vídeo tá sendo na quinta mesmo ou na sexta, mas enfim. Mas vamos lá, né? O outro aspecto do canal também, que eu quero que seja mais um bate-papo. Eu vou tentar evitar ficar montando muito roteiro, com muitos tópicos, muitas coisas. Quero continuar trazendo aqui os conteúdos que eu já trazia, falando com vocês, tirando dúvidas de vocês, a gente falando sobre assuntos que são relevantes. Mas eu quero nesse formato mais orgânico aqui mesmo, de um bate-papo, pra gente sentar aqui como se fosse amigos, sentar e conversar, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse formato. Eu particularmente eu amo vídeos assim, porque às vezes você tá trabalhando, fazendo alguma coisa, você bota um vídeo assim, que é como se fosse uma conversa, e você vai ouvindo, vai acrescentando conhecimento e ao mesmo tempo você vai fazendo outras coisas. Então acho que é super produtivo, tá bom? E, bom, a minha ideia assim principal é trazer aspectos, coisas que estão acontecendo comigo, experiências que eu tenho vivido com Deus, e através disso a gente tirar uma lição, a gente tirar um aprendizado, e eu tá trazendo aqui pra vocês através de conversas. E esse primeiro vídeo já vai ser dessa forma, eu quero trazer pra vocês uma reflexão sobre algo que eu vivi recentemente. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque acho que existem coisas e coisas, né, pra gente estar expondo aqui na internet, mas o importante eu vou falar, né? Recentemente eu passei por um processo bem doloroso, bem sofrido, que só Deus sabe, e, né, porque Deus sonda o nosso coração e tudo mais. Eu passei por um processo muito doloroso, muito sofrido, e esse processo não foi fácil. E aí eu queria falar com vocês justamente sobre o processo, porque muitas vezes Deus, ele usa pessoas, ele usa louvores, ele usa a palavra, ele usa situações, ele usa qualquer coisinha, detalhes do nosso dia pra falar com a gente, pra responder a gente, pra abrir os nossos olhos. E nós somos teimosos. Na nossa carnalidade, muitas vezes a gente teima, a gente bate o pé, a gente acha que a gente tá certo, a gente acha que a gente consegue resolver, a gente acha que com a nossa força vai dar certo. E Deus, ele tá ali, te dando sinais, te avisando, te mostrando, te dando puxão de orelha, falando, ó, presta atenção, cuidado, não sei o quê. E a gente tá lá teimando. E eu teimei sobre um aspecto da minha vida durante muito tempo.
Eu recebia muitos conselhos, recebia muitas, às vezes sentia no meu coração como se Deus mesmo estivesse me impulsionando a isso e eu não fazia, eu não ia atrás. E eu precisei passar por um processo doloroso, um processo sofrido, para que então eu chegasse aonde Deus queria que eu chegasse. E, meu Deus, se eu soubesse, se eu pudesse falar pra Bianca de lá de trás, falar, Fia, ouve esse conselho, Fia, tá vendo esse negócio que tá no teu coração, que tá, o Espírito Santo tá te incomodando, vai lá e faz, porque é tão mais simples, tão mais simples. Mas não, eu tive que passar por um processo doloroso pra chegar onde Deus queria que eu chegasse. E esse discernimento de que isso foi um processo, porque pra mim tinha sido algo natural, normal, tipo, coisas da vida que acontecem. O meu marido olhou pra mim e falou assim, Bia, talvez tudo isso só aconteceu pra que você chegasse no final, né? Tipo, no ponto final, a linha de chegada que era isso. E quando ele falou isso, eu senti como se, tipo, tivesse esclarecido tudo que eu tinha passado. E daí fez sentido. E isso envolve também muito questão de propósito, né? Às vezes a gente passa por um deserto, passa por uma dificuldade, passa por alguma coisa muito difícil na nossa vida e a gente só tem discernimento quando as coisas realmente chegam até o final. Porque daí a gente olha pra trás e a gente consegue entender o propósito. Porque quando você tá no deserto, você não consegue enxergar a saída, você não consegue enxergar o porquê, você se acha, ai Deus, por que comigo, por que desse jeito? Mas quando você chega no final, na linha de chegada, você olha pra trás e você fala, uau, era pra isso que servia. Foi por isso que eu tive que passar por esse processo. Mas eu acredito que existem processos que são necessários a gente passar, que são coisas que são propósitos de Deus pra nossa vida. Então muitas vezes você vai passar por uma aflição, por uma angústia, e diz na palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Cristo não disse que não teríamos aflições, sim, nós vamos ter. Mas existem também processos que nós nos colocamos em processos dolorosos. Então, por isso que é tão importante a busca a Deus, a busca na intimidade com Deus. Eu quero ler pra vocês uma passagem que é muito conhecida, que você provavelmente já ouviu. E a gente sempre interpreta de um jeito. Eu vou ler aqui com vocês vão saber a revelação que o Espírito Santo me deu. Está em Lucas 15, versículo 11 até o... Eu vou lendo aqui, tá? Até onde for, vamos lá. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Acho que até aqui tá bom. Essa passagem ela é emocionante, né? A gente lê, a gente até se emociona. Porque sempre que a gente lê essa passagem, a gente é levado a olhar pelo lado do pai, que é o nosso pai, né? Nós somos o filho perdido, que sai, faz burrada e volta arrependido, e Deus está sempre de braços abertos. Mas aqui o filho pródigo, se você for olhar pela situação dele, ele não reconheceu, ele não sabia reconhecer o que ele tinha nas mãos. Ele não sabia reconhecer o bem que ele tinha nas mãos, a maravilha onde ele vivia, a bênção que era viver com o pai dele, estar ali em família. Ele era honrado, ele era filho. E ele se colocou em um processo doloroso. Ele se colocou. Não foi ninguém que colocou ele, não foi injustiça com ele, não foi ninguém. Ele se colocou nesse processo.
ele pegou e tomou a decisão, olha, eu vou pegar a minha herança e eu vou para longe. E essa decisão fez com que ele passasse por um processo doloroso, um processo de fome, de necessidade, e de colocar a mão na consciência, olhar para trás e falar, meu Deus, eu tinha tudo. E por que eu deixei? Por que eu corri para longe de tudo aquilo que eu tinha? E eu não sei porquê, não sei se faz sentido isso pra vocês, mas pra mim fez muito sentido quando o Espírito Santo de Deus colocou essa passagem no meu coração, porque muitas vezes, como eu tava falando, existem aflições que nós vamos viver, são coisas da vida, nós estamos em um mundo que é um mundo pecaminoso, né? Nós não temos como viver em plenitude, porque aqui não é o céu, aqui nós vamos ter aflições. Mas existem processos dolorosos que nós nos colocamos por falta de ouvir a voz de Deus, por falta de abrir os nossos olhos e reconhecer o que nós precisamos reconhecer. Então muitas vezes nós estamos recebendo puxões de orelhas, nós estamos recebendo conselho, Deus está colocando pessoas para falar com você, Deus está colocando situações para te alertar sobre algo que está acontecendo, que você está pedindo resposta e você está avoado, está perdendo as ideias, não está pegando o que Deus está te mandando. E aí você está se colocando em uma necessidade de passar por um processo doloroso. Algo que poderia ser entendido através de uma palavra, através de um louvor, através de um conselho. Deixa de ser algo simples que Deus quis te falar para que você tivesse sucesso e passa a ser um processo doloroso pela nossa teimosia, pela nossa falta de intimidade com Deus. E aí você me fala, Bia, mas como que eu vou identificar? Como que eu identifico que aquilo que estão me falando, aquilo que eu tô vendo, vem de Deus pra minha vida? É a intimidade. Não adianta nós acharmos que hoje eu tô vivendo a minha vida de qualquer jeito, eu não tô tendo intimidade com Deus, mas eu sei que se eu pedir uma resposta, Deus vai dar e vai ficar tudo bem. Não, muitas vezes você vai ter que passar por um processo, porque você não está com seus ouvidos atentos. Muitas vezes Deus ele nos permite passar por processos dolorosos, processos que vão fazer a gente questionar do por que comigo? Por que desse jeito? Poderia ter sido diferente. Mas foi necessário para que você entendesse o porquê que você está aqui hoje. O porquê que teve que ser desse jeito. Então eu quero te incentivar. Busque o Senhor, leia a palavra, ore ao Senhor, crie intimidade com o Pai, para que você passe por aflições que vão vir mesmo com a vida. Não que você se coloque em processos difíceis pela sua falta de obediência, pela sua falta de atenção no que Deus está te falando. Então, ore a Deus, busque intimidade com o Pai. Você não tem nada a perder com isso. E por experiência própria, fica atento, Deus ele tem grandes coisas para nós. Nenhum sofrimento, nada que você passa é em vão. Deus ele não desperdiça situações. O teu sofrimento sai um aprendizado, a tua felicidade sai uma experiência, sai um conhecimento, sai um aprendizado. Deus não desperdiça nenhuma situação que acontece em nossas vidas se nós estivermos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Tudo que nós vivemos no nosso dia, no nosso ano, na nossa vida, existe algo para nós vermos a mão de Deus na nossa vida. Então, essa é uma experiência que eu quero passar pra vocês. O Espírito Santo é tão maravilhoso que quando eu estava passando por esse processo, parecia que para que eu um dia pudesse ajudar pessoas em relação a isso, eu precisasse contar detalhes. E se Deus um dia quiser que eu conte, amém, Ele vai me direcionar para isso, mas não é momento, eu não preciso compartilhar exatamente o que foi que aconteceu para que vocês entendam qual foi o aprendizado. Porque Deus me trouxe essa revelação do filho pródigo, então que nós não sejamos como o filho pródigo, né? Tanto na interpretação que a gente sempre ouve, né? Naquilo que realmente a palavra está nos trazendo, que é não saiamos de perto da presença de Deus, que nós não venhamos ter que quebrar a cara para voltar para Deus, porque não vai estar de braços abertos, mas que a gente não tenha que passar por isso, mas que a gente não se coloque em processos dolorosos, que a gente saiba reconhecer onde a gente está, que a gente saiba ouvir a voz de Deus, que é muito mais agradável do que passar por um processo doloroso. Tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. A minha ideia é que os nossos vídeos sejam assim, que eu traga experiências, que a gente converse. Deixa aqui nos comentários alguma experiência que você passou relacionada a isso, relacionada ao tempo de Deus para cada coisa, né? Eu vou trazer no próximo vídeo falando um pouquinho sobre o tempo de Deus para as coisas, porque até esse momento que eu fiquei longe do canal foi um tempo, né? E até minha sogra falou comigo esses dias que há tempo de tudo, há tempo de plantar, de colher, de esperar, de abraçar, de chorar, que é o que está em Eclesiastes.
E eu precisei desse tempo de ficar quietinha, de ficar ali um pouco afastada, né? Buscar um pouquinho cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha vida, né? E eu vou falar com vocês no próximo vídeo um pouquinho sobre o tempo de Deus para cada coisa, que é uma experiência que eu vivi também. E eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês já passaram alguma experiência relacionada a isso, tiveram que passar por algum processo doloroso por não ter ouvido a voz de Deus, por não ter obedecido, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!